Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre o plano de estudo do doutorado. O objetivo desse vídeo é auxiliar meus alunos do 6º ano na resolução das atividades. Primeira semana. Objetivo de conhecimento. Sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Então, vamos falar um pouco sobre a atividade da primeira semana. Atividade 1. Pesquise na internet e assista vídeos sobre a história do sistema de numeração. Então, aqui segue algumas sugestões de links e vídeos sobre o tema acima. Então, aqui nós temos 6 links e esses 6 links estão falando sobre a história dos números, sendo os 5 primeiros sobre a história dos números e o 6º está falando sobre a origem dos números e sistema de numeração. Nessa primeira atividade, o aluno pode estar assistindo os vídeos e pode fazer uma anotação sobre cada vídeo que ele assistiu, o que foi mais interessante, sobre a história dos números. Ele pode fazer uma pequena anotação aqui referente à primeira atividade. Na atividade 2, responda de acordo com os vídeos assistidos. Quais são os sistemas de numeração reconhecidos mundialmente? Então, nós temos 5 sistemas. Quais são os 5 sistemas que são reconhecidos mundialmente? Aí você vai anotar, vai descrever quais são os 5 sistemas aqui. Desses sistemas que você fizer a anotação, você vai responder na letra B. Qual o sistema de numeração que utilizamos? Qual o sistema que nós utilizamos hoje? Aí você vai anotar qual que é o sistema. Atividade 3. Aí você vai pesquisar sobre o sistema. Sistema de numeração egípcios, sistema de numeração romano, sistema de numeração babilônico, sistema de numeração maia, sistema de numeração indo-arábico. Você pode usar como fonte de pesquisa o seu livro didático, você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar no YouTube e pode ver também alguns vídeos também que foram postados aqui no canal que falam sobre esse sistema de numeração. Então, essa foi a atividade da primeira semana. Segunda semana. Objeto do conhecimento. Sistema de numeração decimal, característica, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Então, vamos falar sobre as atividades. Atividades da segunda semana. Pesquise um pouco antes de responder à atividade. Em caso de dúvida, pesquise em diferentes fontes sobre o assunto. Então, primeira atividade aqui, da segunda semana. Escreva com os algarismos indicados na tabela os números registrados por extenso. Então, nós temos uma tabela aqui, onde nós temos distância aproximada por extenso. Aqui nós temos os sistemas. Nós temos o sistema indo-arábico, sistema romano, sistema egípcio, sistema babilônico e sistema maia. Aqui nós temos a distância em quilômetros. Então, Terra-Marte. De Terra até Marte nós temos 78.300.000 quilômetros. Terra à Lua nós temos 384.400 quilômetros. Da Terra até o Sol nós temos 149.600.000 quilômetros. Então, aqui você vai representar esses números. Lembrando que o sistema indo-arábico é o sistema que nós utilizamos. Então, você vai representar pelos números aqui. E depois você irá representar pelos outros sistemas, sendo romano, egípcio, babilônia e maia.
Na atividade número 2, do sistema de numeração apresentados na atividade anterior, pesquise quais são usados até hoje. Então, nós temos 5 sistemas. Dos 5 sistemas, alguns são usados até hoje. Quais são? Aí você vai anotar quais são os sistemas que são utilizados até hoje. Na atividade número 3, escreva os seguintes números a partir dos sistemas de numeração indo-arábico, romano, egípcio, babilônio e maia. Então, você tem os números 23, 456, 2654, 10.356. Todos esses números você vai representar no indo-arábico, no romano, maia, egípcio e babilônio. Você vai representar esses números nos sistemas. Atividade 4. Utilizando o sistema de numeração indo-arábico, romano, egípcio, babilônico e maia, efetue as seguintes operações. Então, letra A, 213 mais 41. Letra B, 92 mais 44. Letra C, 32 menos 13. Então, você vai representar os números no sistema indo-arábico, romano, egípcio, babilônio e maia. Para ficar mais fácil, você pode resolver primeiro as operações e depois fazer a representação dos resultados nos sistemas indicados. Atividade 5. Dê sua opinião sobre qual o sistema de numeração mais fácil de escrever os algarismos e efetuar as operações dos números. Então, dos 5 sistemas que você aprendeu, sistema de numeração, qual que você achou mais fácil para você escrever os números e para você fazer a representação desses números? Aí você vai escrever qual que você encontrou, qual que você achou mais fácil. Atividade 6. Pesquise as características e como se estrutura o sistema de numeração indo-arábico. Aí você vai pesquisar somente sobre o sistema indo-arábico e vai escrever as características do sistema indo-arábico. Atividade 7. Qual é a outra nomenclatura do sistema de numeração indo-arábico? Aí você vai anotar aqui, né? Como que é representado a nomenclatura. Como que é representado os números no sistema de numeração indo-arábico. Então, aqui foi a explicação da primeira e da segunda semana, né? Eu espero ter ajudado.